Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas no chess.com. Inclusive, né, já estamos chegando lá, né, estamos com 1895, falta só um pouquinho, né, pra chegar. E aí a gente vai pra super playlist dos 2k de rating, que ali o negócio é insano, né, vai ser maravilhoso. E aqui faço E4 aqui na posição, inclusive é um jogador da Filipinas, são jogadores muito fortes de xadrez, aquilo que eu sempre falo. Jogadores que você tem que tomar cuidado, são muito bons. O jogador faz E5, eu faço cavalo F3, aquela estrutura, né, da escocesa. O jogador faz cavalo C6 aqui na posição. Inclusive, eu estou estudando a Ruy Lopes, né, jogando algumas partidas do Ruy Lopes. E quando eu terminar essa série, eu vou para a próxima série, né, com aberturas diferentes, com estilo de jogo diferente. Estudei também um pouco da Alapim, alguns gambito, o gambito do rei também, que eu gosto bastante do gambito do rei, né? Estudei também a italiana um pouquinho, né, Juco piano, que eles falam, né, algumas aberturas aí. E vamos ver como vai ser as próximas partidas, né, quando eu começar de novo a nova saga, certo? Então aqui D4, o jogador captura com o cavalo aqui, interessante, é raro essa posição. Eu tomo, ele toma, e eu tomo aqui com a dama. Nessa posição a gente tem uma dama centralizada. E aí você deve estar se perguntando, essa dama não é podre? Você não fala que dama saindo no começo da abertura, essas coisas, sozinha, sem apoio, é podre? Nesse caso não é, porque o cavalo dele não consegue atacar mais a minha dama aqui, tá vendo? Minha dama aqui, ela tá de boa. E detalhe, tem bons ataques aqui pra dama, né? Aqui já tem uma leve vantagem para as brancas. E nessa posição, querendo ou não, minha peça ela vai ser apoiada pelo bispo, cavalo. A dama pode ser apoiada por essas peças. Ele faz D6 e agora bispo C4. Olha só, acho que uma das poucas posições que eu faço bispo C4 é quando a minha dama tá em D4 aqui, né? Porque geralmente eu jogo dama D3, né? Então C4 para começar já a entrar as posições muito fortes de ataque. O jogador faz bispo em E6 para dar a troca, né? E eu simplesmente faço o cavalo D2 aqui nessa posição de trocar aqui e manter minhas peças fortes, né? Porque se ele troca aqui, ó, libera o cavalo, libera o bispo para saída e pequeno roque, já tá tudo certo. A minha posição ela tá até boa, né? Tá até interessante de se jogar. Nessa posição o jogador faz cavalo F6, eu faço pequeno roque e agora ele faz bispo E7. Eu faço H3 para evitar certos pulos aqui, né, que poderia ser muito incômodo nessa posição. O jogador faz pequeno roque e agora eu jogo rei H1, certo? Rei H1 para evitar de algum momento eu fazer um F4 e aí ficar nessa linha de cravar minha própria dama, né? É perigoso, então já evitar logo agora. E também eu faria de qualquer jeito esse rei H1, né? Então tá tudo certo. O jogador faz cavalo D7 e agora eu faço F4 finalmente. O jogador tira bispo em F6 com a ideia de não deixar, né, eu dominar essa coluna com a minha dama nessa diagonal. Ele queria dar um jeito de tirar isso daqui. Eu recuei minha dama para F2. O jogador agora joga cavalo B6, atacando meu bispo. Meu bispo volta para D3. Inclusive trocar aqui não é algo muito que eu goste muito, sabe? Por quê? Porque se eu trocar aqui, ele abre aqui, já vai ter a coluna para ele, né? Então é uma coisa que eu não sou muito fã, né? O computador também não gosta muito desse lance, dessa tomada, né? O computador fala que realmente que o melhor lance é bispo D3, que foi o que eu fiz. E aqui nessa posição o jogador faz dama em D7. E aí você se pergunta, dama D7. E aí, o que aconteceu? Cara, aqui tem um tático simples que faz ele perder uma peça inteira. Eu sei, é foda. Por incrível que pareça, tem. Chega a ser bizarro mesmo, né? Xadrez, simplesmente xadrez. Nem parece, né, que ele perde uma peça inteira. Sim, mas ele perde. E se você tiver visto esse lance, meus parabéns, você tá melhorando na tática, tá se tornando um jogador tático muito bom. Que é F5 nessa posição, cravando o cavalo dele. Não tem pra onde o cavalo dele ir. Ele mesmo cravou o próprio cavalo, né? Essa dama aqui tirava as casas de recuo do bispo dele. Entendeu? Agora o bispo dele não tem mais recuo, não tem como ir para trás, certo? E o lance F5 é matador, porque ele crava o bispo dele. O bispo dele não pode jogar aqui, porque senão o peão toma. Aqui o peão já tá tomando. Ele não pode jogar aqui, senão, né, cavalo toma, o outro cavalo protege, mas o bispo toma, ganha uma peça inteira. E ele também não pode jogar aqui, né, porque senão tá caindo, né? Então o único lance dele é o quê? Que ele pode aproveitar, o máximo que ele pode aproveitar aqui é o quê? Sacrificar o bispo por um peão. Então aqui ele já tá totalmente perdido, teoricamente, né? Ele tem que estar perdido nessa posição. Eu tomo aqui tranquilamente. Ganhei um bispo agora na posição, né? E agora é só jogar calmo, tranquilo. Só que tem que dar um detalhe aqui interessante para você, jogador. Que é o seguinte. Eu já falei isso em alguns vídeos passados, né? Se você tiver com uma peça a mais,
tenta trocar as peças logo, deixar mais simplificado o jogo e não erra. Não erra. Não ache que o jogo já tá ganho. Entendeu? Não ache que o jogo já tá... Ah, ganhei o jogo, tá suave. Não. Se você ganhou uma peça inteira, ganhe mais. Trucide. Vença, não percas, não vacila, entendeu? Porque se você vacilar, o cara vai explorar o máximo possível do seu vacilo. Entendeu? Então, cara, ganhe bem, sem errar. Mesmo com uma peça a mais, engula o seu adversário. Não dê esperanças pro seu adversário. Porque se você der esperança, no final é você que vai estar frustrado, triste, estressado, porque perdeu a partida vencida, né? Vencida, não sei se existe essa palavra, mas perdeu uma partida ganha, né? Que é mais frustrante ainda, você perder uma partida que estava totalmente ganha, né? Então agora o jogador faz torre 8. Eu faço peão C3 para proteger essa linha aqui de ataques chatos. Ele agora tira H6 aqui, A6 aqui na posição. Inclusive um detalhe, né? Os jogadores eles não desistem mesmo perdendo uma peça, porque eles sabem que possivelmente você é um ser humano e pode errar, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês, não vacilem, certo? Trucidem, se puder trucidar, trucida, certo? Aqui eu jogo o cavalo em C4 com a ideia de trocar mesmo, na malandragem mesmo. Vamos trocar as peças logo na malandragem. Ele recua o cavalo, que ele não quer trocar, ele sabe que não vale a pena. Eu jogo meu bispo E3. Ele joga o cavalo dele E7. Bispo agora na malandragem de novo para trocar as peças logo, né? Bispo D4 aqui. Ele joga cavalo em C6. E aqui eu troco os bispos tranquilo. Ainda quebra o roque dele. Foi um erro, né? Ele ter feito isso. Mas a ideia dele eu acho que era centralizar. Não sei qual que foi a ideia dele aqui. Então aqui ele toma com o peão G. Cavalo recua para E3, né? Com a ideia de entradas tanto aqui quanto aqui, né? No caso. Essa posição de G4 ou de D5 é interessante. E aqui eu jogo D5, né? Foi uma das minhas escolhas. Porque aqui tem muitos lances, né? Aqui, primeiramente, ele não tem como ele tirar meu cavalo daqui tão cedo. E eu já tô dando duplo direto. E se ele vacilar com a dama, ele pode levar um outro duplo aqui também, né, cara? Então, tem que tomar muito cuidado. Nessa posição, ele protege tanto o peão de F6 quanto o peão de C7 do meu cavalo, fazendo dama D8. E eu jogo minha dama já entrando na posição. Dama H4 aqui. Já para tentar tomar, com ideias de entradas aqui muito forte. Ele joga o rei dele em G7 para não deixar eu capturar o peão de F6. E agora eu jogo minha torre, né? Vamos atacar agora, né? A gente tá com uma peça a mais e tudo mais, então vamos atacar. Torre F3 agora, né? E agora ele joga cavalo para tentar proteger de alguma forma. Um cavalo E5. E agora roque, né? Nessa posição já começa a cair muito o jogo dele. E ele joga cavalo, por incrível que pareça. Ele sacrifica o cavalo dele. Olha que bizarro. Sacrificou, ele preferiu fazer esse sacrifício. O cara continua jogando, né? Chega a ser meio loucura isso aqui. Mas beleza, né? O jogador quer jogar. Sacrificou o cavalo. Que a gente toma com o peão, né? Óbvio. E aqui eu faço um B4 com a ideia de abrir a coluna pra mim chegar aqui, né? Com a torre mais rápido possível. Porque eu poderia muito bem jogar aqui também, né? Seria um lance... 2 lances, né? Na posição para me chegar nessa coluna aqui. Porém, fazer um B4 já avançando logo vale mais a pena. B4, 1 lance, 2 lances seria a mesma quantidade de lances, só que a diferença é que o B4 já está subindo para pressionar, né? Então, vale muito a pena, certo? Então, nessa posição aqui o jogador faz um F6 para tirar meu cavalo central, que estava muito forte. Eu recuo meu cavalo para F4 na posição. Inclusive, o lance interessante seria esse lance aqui, né? Cavalo D3, E3, né? Seria melhor, porque ele entraria aqui com cheques e tudo mais. Seria bem melhor. Só que tá de boa também, não acho que seja ruim, não. Cavalo F4. E agora ele tira a dama dele para D7. A ideia dele é tentar proteger aqui com... sei lá, tentar proteger de alguma forma, né? Só que aqui acaba o jogo com esse lance maravilhoso, né, cara? Esse lance é muito bom. Por exemplo, se ele jogar o rei aqui, nessa posição, a gente já tem dama entrando aqui. E se ele tomar aqui, já, sei lá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Sei lá, cara, tem muitos lances aqui na verdade, né? Deixa eu ver. É porque aqui não consigo encontrar lances agora, né? Deixa eu ver, cheque aqui talvez, ele joga aqui, ou jogue aqui talvez, peão, aqui, recua. Aqui não dá pra tirar? Dá pra jogar isso aqui, é jogável, é jogável. Poderia até trocar também, não acho que seja podre não. Deve ter algum mate aqui, algum lance, né? Bom, mas aqui acaba a partida, ele abandonou, né, esse jogo aqui.
Ó, vamos ver como ficaria o jogo. É, seria isso mesmo, né? Mais ou menos isso, né? Ele acaba abandonando a partida, né? Essa foi a ideia dele aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, isso mesmo. Ele abandona depois desse lance. É, eu fiz esses lances mesmo. É, isso mesmo. É. Eu tinha feito esses próprios lances aqui mesmo na posição. E aqui ele abandona a partida, né? Acaba que fica dessa forma o final da partida. Foi interessante esse jogo, né? Pra mostrar pra vocês como a força de uma peça a mais obviamente é uma peça a mais, né? Só que é aquele negócio, né? Muitos jogadores perdem partidas ganhas porque relaxam no meio da partida. Ah, eu ganhei um bispo. Ah, eu ganhei um cavalo a mais. Acabou o jogo, tá de boa, não vou perder mais. Você vai perder se você relaxar um pouquinho que seja. E quanto mais rating, né? Quanto mais rating você for subindo, mais adversários fortes você vai enfrentar. E quanto mais adversários fortes você enfrentar, mais relaxado você ficar, mais fácil para você perder, entendeu? Então, se você tiver jogando e você sentir que tá relaxando porque você pegou uma peça, foca hard. Foca, mas foca muito, porque eu te garanto que a partida não é fácil, mesmo com uma peça a mais. É que eu aqui jogando parece fácil, né? Eu jogando aqui, facinho, eu consigo fazer isso também. E aí quando você vai fazer na prática, você não consegue, tá ligado? Eu falo isso porque eu também me ferrei com isso. Eu tinha muito esse negócio. Por exemplo, eu via muito jogador GM jogar, por exemplo, né? Eu via muito às vezes eu ficava vendo os vídeos dos GM jogando na internet e eles davam as dicas, eles falavam, eu falava assim, nossa, fácil, eu também consigo. Ah, ele tá falando óbvio. Tipo, eu pensava assim, ele tá falando óbvio, eu também consigo isso. E aí quando eu ia tentar executar o negócio, do mesmo jeito que o GM falava, eu não conseguia. Eu não conseguia. Porque o GM fazendo parecia ser muito fácil. Eu fazendo é capivarada, entendeu? Então eu aprendi a entender esse conceito, né? E eu fazendo aquilo que eu falo pra vocês, eu fazendo parece até fácil. Assim, ganhei uma peça, vou ganhar fácil. Não é tão fácil assim, entendeu? E é isso, tamo junto aí, essa serve de lição de hoje, né? Vamos pra próxima partida aí, eu agradeço a você que tá acompanhando. Tamo junto e já já os 1900 chega, certo? É nóis, partiu próximo.